levante suas duas mãos abençoadas e aplauda aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Celebre ao Senhor, declare nessa noite: onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Te exaltamos, Deus. Você tem vindo neste lugar, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja celebra o teu santo nome, Deus. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Declara: é chegada a minha hora, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. E o que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Declare de coração: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou declarar ao Senhor: eu vou. Declare de todo o seu coração: é chegado um novo tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, Pai. Te adoramos.
Obrigado pelo privilégio que temos de te servir, Senhor. Tome o livro mais poderoso do universo agora. Levante bem alta a sua Bíblia. Não importa se sua Bíblia esteja no iPad, no iPhone. Não importa o tamanho da sua Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. E tudo que você tem que fazer é guardá-la no seu coração. Ela mesma está escrito nela: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para que isso aconteça, sempre vamos proclamar dizendo, vamos falar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, esta é a tua bendita palavra. Temos feito essa confissão, ó Pai, de fé, no poder, ó Pai, inerente da tua palavra. Que esta noite ela continue nos consolando, nos exortando, nos edificando, apontando o caminho da reconciliação e, acima de tudo, da salvação. Conceda ao pregador, ó Pai, a tua graça, a tua sabedoria, para que nesta noite, Senhor, sob a unção do teu Espírito, o que acabamos de declarar, possamos realmente vivenciar em teu precioso nome. Amém. Vamos assentar, queridos. Aqueles que estão aqui em Belo Horizonte e estão nos assistindo, são 19h07 agora. Às 20h30, nós começamos o culto Cristo Vivo com a ministração do pastor Vinícius Zulato. Você que está aí na sua casa, se prepare, porque exatamente às 8h30 o pastor Vinícius estará começando a reunião e dá tempo. Se você sair da sua casa agora, eu sei que será uma oportunidade tão gloriosa de você ser edificado, consolado, exortado, abençoado. Não pense que é só uma reunião de jovens, é uma reunião para toda a igreja, é uma reunião da igreja, Essa reunião aqui da mocidade, sábado às 19h30, é uma reunião dos jovens. Ainda que você seja jovem com 85 anos, como Caleb, pode participar, porque não tem nenhuma reunião da igreja que seja assim proibido para você assistir. Então, hoje, logo mais às 20h30, você pode acertar o relógio, o pastor Vinícius estará aqui, iniciando a reunião, então saia da sua casa, ainda dá tempo. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre um tema, e vou hoje falar um pouco com os irmãos, não aquilo que eu falei hoje pela manhã, mas algo para acrescentar na sua própria vida. Existe uma palavra que é tão doce, e quando você lê a Bíblia, se você espremer a Bíblia toda, essa palavra está pulsando ali. É a palavra esperança. Vamos falar? Esperança. Dizem que a esperança é verde. Alguns falam até que a esperança é a última que morre. Se morre, não acabou a esperança. Mas você vai perceber algo glorioso. É como se cada página da Bíblia fosse bem verdinha, sabe? Verde assim não significa, ela podia ser até cor-de-rosa para as mulheres, mas a esperança está aqui. E é algo que nós temos que ter essa compreensão do que a Bíblia nos fala, o que Deus está nos falando sobre a esperança. O penúltimo livro do Velho Testamento é o livro de Zacarias. Zacarias não tem nada a ver com os trapalhões, não. Ele era profeta do Deus Altíssimo. Zacarias, capítulo 9, o versículo de número 12. Zacarias 9, 12, o penúltimo livro do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Antes de Malaquias você tem o Zacarias. O Zacarias, no capítulo 9, Zacarias 9, o versículo 12, diz assim:
Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Nós estamos vivendo em Lagoinha o que Deus tem nos dado para esse ano, uma palavra: restituição. Nós estamos vivendo essa passagem do 6º ano, da metade do ano para a segunda metade. Mas quem sabe você está vivendo já essa segunda metade sem ter tomado posse daquilo que você anelava, daquilo que você colocou nos seus alvos na entrada desse ano. Para nós esse ano é um ano da restituição, mas a restituição ela envolve também algo dentro de você, algo que você precisa realmente proclamar. Faça assim com seu dedo, faça. Coloque seu dedo em cima do versículo 12 de Zacarias 9. Vamos falar juntos? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei. Voltai à fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o tempo de você voltar para Ele. E a palavra diz, você que está preso de esperança, você que olha muitas vezes para os seus alvos, para a sua própria vida, em alguns momentos você diz assim: eu não vou conseguir, isso não vai ser realidade na minha vida, eu nunca vou ser aquele crente segundo a vontade do Senhor, eu nunca terei vitória sobre o pecado, a minha vida é minha sina. Querido, não tem uma coisa chamada destino, não. Não existe uma coisa chamada predeterminismo, não. A vontade de Deus é que você possa crescer na graça e no conhecimento dEle, e que você possa viver o que está aqui. Voltai, que seu coração volte-se inteiramente para o Senhor, que seu coração fique cheio, ao ponto de transbordar de quê? De esperança, de esperança, de esperança. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda a esperança. Deus é o Deus de toda a esperança. A esperança em Jesus Cristo. Cristo é a única esperança. Quando você espreme a Bíblia, quase sempre você vai ver essa palavra esperança ligada à própria pessoa do Senhor Jesus. Porque aquele que encontrava com Jesus, nos relatos aqui, o coração dele sempre estava cheio de quê? Esperança. Abra comigo, em 1 Coríntios capítulo 19, capítulo 15, aliás. 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 19. 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 19. Você tem que olhar que a sua esperança em Cristo Jesus não está limitada apenas ao aqui e agora, ou às circunstâncias desse momento. Está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a sua esperança em Cristo é apenas você ter uma frota de caminhão, ter 8 apartamentos, 19 aviões, querido, diz aqui, somos os mais infelizes de todos os mundos. Se o seu foco de esperança se limita apenas àquilo que seus olhos veem aqui, aquilo que você pode colocar no seu bolso, diz aqui a palavra, somos os mais infelizes de todos os homens. É verdade que você tem que encher o seu coração de esperança, para que durante a sua caminhada aqui na terra, você viva. A palavra diz, nunca viu meu servo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter para suprir todas as suas necessidades e suprir a necessidade de outras pessoas. O próspero, ele não é egoísta, é uma pessoa de mão aberta. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter todas as suas necessidades supridas e você ter em abundância ainda para suprir a necessidade de outros. E essa palavra esperança,
Começa dizendo aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se você acha que a sua esperança nele está circunscrita apenas o aqui e agora, ao comer, o beber, o vestir, o ser, o ter, ele diz aqui: somos os mais infelizes de todos os homens. Nós olhamos, quando você enche seu coração de esperança, não há barreiras. Você começa a entender que eu e você somos aqui apenas peregrinos, forasteiros. Nossa morada permanente não é aqui. Quando você olha que o seu tesouro está lá, seu coração está caminhando para lá, seus pés estão aqui na terra, mas você tem que ter essa certeza: eu sou aqui apenas o quê? Um peregrino e um forasteiro. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, está escrito assim: Paulo, 1 Timóteo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, o quê? Jesus o quê? Nossa esperança. Vamos falar? Jesus, nossa esperança. Agora vamos individualizar dizendo: Jesus, minha esperança. Vamos falar? Jesus, minha esperança. Sabe, esperança, ela tem o mesmo significado também de fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que nós não vemos. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A esperança, aquilo que você vê, você tem esperança de ver um girassol aqui na frente? Quem tem esperança de ver um girassol aqui? Por quê? O girassol já está aqui. A esperança é exatamente aquilo que mescla a fé. É como se não existissem esses girassóis aqui, e você, pela fé, fechando os seus olhos, não existisse, mas você consegue ver, pela fé, pela esperança, esses girassóis aqui. Fé é você chamar à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Esse entendimento abre. E quando você diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, o quê? Nossa esperança. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é tão ampla. Muitas vezes nós paramos na obra do Espírito Santo apenas nas manifestações dos dons, e são todos eles essenciais e imprescindíveis na nossa caminhada. Mas quando você lê em Romanos capítulo 15, versículo 13, muitos desprezam esta atuação do Espírito Santo, do modo como está escrito aqui, vendo exatamente esta obra que o Senhor está fazendo. Romanos capítulo 15, o versículo de número 13, diz assim, Romanos 15, 13, e o Deus de quê? Da esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Sabe, eu gosto dessa palavra gozo, é alegria. Alguns acham que o crente no Senhor Jesus, quanto mais cara de cavalo ele for, aquela cara comprida, sabe, mais santo ele é. Não é assim. Sabe, o rosto do cristão exala graça, exala amor, exala sorriso. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, nunca tenha de cavalo, rosto de cavalo ou de mula. Aquela cara comprida, não é assim? É tão bonito, gente, tão bonito, não é assim? Para que ficar chupando limão o tempo todo? Sabe, quando você chega num lugar com um sorriso, tudo muda, não é assim? Quem está aí? A palavra diz: o coração alegre, aformoseia o rosto. Olha para mim como é que eu sou bonito, não é? Sabe por quê? É aqui dentro. É aqui dentro. Sabe, querida, você pode fazer botox, tropox, não sei mais o quê, mas o problema é o coração.
Sabe, se o coração for bonito, vai aparecer do lado de fora. Por isso que está escrito aqui assim: e o Deus da esperança vos encha de quê? Todo gozo. Ele vai encher aonde? Coração. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de quê? Esperança, no poder do Espírito Santo. Você vai ser rico de esperança no poder do Espírito Santo. Alguns acham que ser cheio do Espírito é só para sapatinho de fogo. É lindo o sapatinho de fogo, eu gosto. Eu também tenho. E tem. Eu falo em línguas igual você, horas e horas. Mas aqui a palavra diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aqui está, queridos, é obra do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, ande um pouquinho, Gálatas 5, verso 5. Gálatas capítulo 5, o versículo 5. O Espírito Santo nos conduz a guardarmos a esperança da justiça que provém da fé. Diz assim, Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vamos ler juntos? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Agora, como nós obtemos a esperança? Como nós nos apropriamos da esperança? Como nós nos apropriamos dela? Faça assim. Não é pelo nosso suor. No Velho Testamento, o sacerdote não podia usar uma roupa assim. A roupa que ele usava era de linho. Sabe por que era uma roupa de linho? Porque ele não podia suar. Ele não podia suar. Por isso que a roupa tinha que ser de linho. Nós não recebemos nada de Deus assim, faça. Faça assim. Não é pelo nosso suor, é pela graça. Graça o que é? É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. A esperança, nosso relacionamento com o Senhor, em 1 Tessalonicenses 2, o verso de número 16. 2 Tessalonicenses 2, o verso de número 16. E o verso 17. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Quem achou, diga assim, graça. Olha o que está escrito. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ora, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e o quê? Boa esperança. Existe má esperança e existe boa esperança. Tem gente que tem má esperança. Eu quero que o marido dela morra para eu casar, compreende? Eu quero que ele, meu chefe, sofra um desastre e morra para eu ficar no lugar dele. Essa é a má esperança. Compreende? Quem está comigo aqui? Aqui a palavra diz boa esperança. Porque tem pessoas que têm má esperança, que ficam arquitetando aquilo que é mal. E aqui a palavra diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo,
E Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, através de quê? Fale comigo. Pela graça. Eu estou vendo boca fechada. Vamos falar? Pela graça. Outra vez? Pela graça. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda obra e boa palavra. Mas agora, como eu tomo conhecimento da esperança? Pela palavra. Esse livro aqui é o livro da esperança. Esse é o livro da esperança. Sabe, à medida que você vai lendo, seu coração vai ficando encharcado de esperança. O Salmo 119, o verso de número 81. Salmo 119, o verso de número 81. Há um verso tão glorioso que diz assim: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Desfalece minha alma, aguardando a cura, a tua intervenção, a manifestação. Ou seja, aquelas situações que nos incomodam, aquelas situações que nos ferem, aquelas situações que procuram roubar da nossa vida todo sonho. Aqui a palavra diz: desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, o quê? Espera. Espera onde? Na tua palavra. Em Romanos capítulo 15, vamos voltar lá para ele de novo. Vamos voltar para Romanos capítulo 15. Romanos é um livro cheio da esperança. Romanos capítulo 15, o verso 4. Tudo que está na Bíblia, fale comigo, tudo que está na Bíblia. Olhe por que está aqui. Romanos 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito. Quando você lê as genealogias, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, tudo que está escrito na Bíblia, qual é o propósito também? Está assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Sabe, à medida que você vai lendo a Bíblia, não é a força do pensamento positivo, pai, não é assim. Seu coração vai ficando cheio. Sabe, você olha, e a esperança vai se tornando em convicção. Quando Davi foi enfrentar os gigantes, ele não estava lá assim: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Mas através da palavra de Deus. Se Deus tinha falado com ele, o gigante ia cair por terra. Porque Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Por isso que nós aqui em Lagoinha, nós só falamos assim a Bíblia. Lemos e lemos a Bíblia. Por quê? Porque sem ela nada vai acontecer. Quando você guarda isso no seu coração, olha Colossenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1. O verso de número 5. Colossenses, capítulo 1, o verso 5. Colossenses 1, 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. À medida que você vai lendo as Escrituras, os Evangelhos, e essa palavra Evangelho não são apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra Evangelho significa boas novas, são boas notícias. Zacarias é Evangelho, Malaquias é Evangelho, Joel é Evangelho. Ou seja, aqui toda a Bíblia é uma boa notícia. E à medida que você vai comendo a palavra, o seu coração vai ficando cheio de quê? De esperança. Agora, você obtém
a esperança, você toma posse pela graça, pela palavra, que é a Bíblia, mas a ferramenta que temos para tomarmos tudo que Deus tem para a nossa vida é através de uma única realidade, chamada fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que você seja aqui cheio de esperança. Por isso, quando você lê Romanos capítulo 5, os 2 primeiros versículos de Romanos capítulo 5 trazem exatamente essa realidade, que é pela fé que você vai tomar posse dessa realidade chamada esperança. Romanos 5. Quem achou, diga, esperança. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Tudo que nós recebemos, nós nos apropriamos por uma linguagem espiritual chamada fé. Fé. Fé não é um sentimento. Fé não é você dizer assim, eu estou tendo um arrepio. Não é isso. Fé é essa certeza. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe, quando você lê essa última expressão assim, gloriamo-nos na esperança. É por isso que quando a palavra diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aqueles nossos irmãos, lá no início da fé, quando lá nos coliseus eram mortos, não é que ele fosse masoquista, dizendo assim, pode bater em mim, eu quero sofrer, não é nada disso. Eles se gloriavam na esperança. Nesses últimos dias, tem havido um assolar tão grande em alguns países onde não há liberdade para o Evangelho, onde irmãos nossos estão sendo mortos. E antes aquilo que aparecia lá no YouTube tão pouco, irmãos sendo degolados. Hoje são milhares. E um deles especialmente me marcou muito. Marcou a vida do pastor Vinicinho quando eu mostrei para ele. Era um moço assim bonito igual o Vinícius. Vem cá, Vinícius. Da idade do Vinícius. Da idade dele. Da idade dele. Imagine assim um moço bonito, cheio de Deus. E gravaram tudo, tudo. Quando deitam o moço, amarram ele, deitam. E vão cortando. Quando eu assisti aquilo, meu coração estava ali assim. Mas aquele moço não esboçava nenhum ato assim de desespero. Uma paz dominava o coração dele. Se você colocar no YouTube, jovem, Egito, é do Egito, né? Jovem no Egito sendo degolado, jovem cristão sendo degolado. Você vai ver isso. O que manteve aquele moço ali? Por que ele nem esperneava? Seu olhar era como se estivesse contemplando o Senhor. Havia uma esperança. Eu acho que porque nós temos tanta liberdade aqui em nosso país, muita gente tem uma fé tão claudicante. Mas quando vivemos debaixo de perseguições, é diferente. Porque mostra aqueles que realmente têm no coração o Senhor.
E quando a gente olha aquela situação ali, e hoje são milhares. Em alguns países hoje, nesse culto agora que nós estamos aqui reunidos, em alguns lugares o horário é bem diferente. Mas hoje tem acontecido isso, de entrarem na reunião como se fosse agora, explodirem uma bomba e tantos serem mortos. Por isso, quando eu leio esse texto que eu acabei de ler com os irmãos agora, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que seja realmente a fé. Essa fé que leva você a ter o seu coração, essa compreensão, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aquele moço, quando acabaram de cortar, no momento que ele morreu, ele abriu os olhos. E aquilo que era esperança para ele, se transformou em realidade. E até ele estava antevendo, tal qual Estevão, antes de ser apedrejado, ele disse: eu vejo o Senhor em pé, à direita do Pai. É o único lugar que você vê Jesus em pé à direita do Pai. Toda vez você vê Jesus assentado à direita do Pai. Mas todas as vezes que um santo dele é levado, Jesus fica em pé para recebê-lo. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É diferente. Agora essa esperança vem como resultado da experiência. No capítulo 5 ainda de Romanos, olha o verso 5. 4, aliás. O verso 4 diz assim, Romanos 5, 4. E a esperança não, o quê? Vamos ver o verso 4. Vamos começar do 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência vai produzir o quê? Esperança. Você vai subindo, degrau por degrau. Olha o verso 5. Ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A esperança que Jesus veio trazer é o top, ou seja, que veio o final. Hebreus capítulo 7, o verso de número 19, Hebreus capítulo 7, o versículo de número 19, traduz essa realidade. Hebreus 7, o verso de número 19. Lá no Velho Testamento, tudo era em figuras, mas quando Jesus veio, ele foi a concretização, ele cumpriu toda a lei, e agora nós desfrutamos do que está escrito aqui. Olha o verso de número 19, Hebreus 7, 19. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Esta é uma melhor esperança. Essa que foi trazida pelo Senhor. Essa esperança que foi trazida para ele, ela é diferente. Ela traz assim um regozijo. Quando você lê em Provérbios capítulo 10, o verso 28. Provérbios 10, 28. Há um regozijo, há uma alegria que você deve desfrutar dela. Diz aqui, a esperança dos justos. A esperança dos justos não é aquilo que muitas vezes você imagina. Alguns acham assim, quanto mais cara de cavalo eu for, mais santo eu sou. Nada disso. Diz assim, a esperança dos justos o que é? A esperança dos justos o que é? A esperança dos justos o que é? Alegria.
mas a expectação dos perversos perecerá. Fique em pé por um instante, querido. Tome a sua Bíblia. Diga para o seu irmão assim: a esperança dos justos é alegria. Vamos falar? A esperança dos justos é alegria. Vamos falar de todo o coração? A esperança dos justos é alegria. Agora, como um brado para encher Belo Horizonte e o mundo, vamos dizer: a esperança dos justos é alegria. Pode aplaudi-lo. A esperança. Por quê, meus irmãos? O choro pode durar uma noite, mas esta noite não é uma noite de relógio. A esperança, paciência, é isso aqui. Paciência é relógio. Esse relógio pode levar 10 anos. É por isso que paciência, para você ter paciência, você tem que ter a esperança. Você não pode separar a paciência da esperança. Eu, quando nasci, eles olharam para mim. Eu nasci em casa, naquela época era parteira. Então não tinha nada de hospital, nada disso, era em casa mesmo. A minha mãe disse: olha, esse menino nasceu, mas está defeituoso. Ela olhou para o meu pé esquerdo, tinha 2 dedos colados. 2 dedos colados. Até hoje está colado. Está coladinho, fica lá embaixo. Aí minha mãe falou assim: vou mandar cortar para abrir. Minha mãe chamava Arminda. Aí minha avó falou: não corte não. Deixa do jeito que está. Tem 65 anos que esse dedo está assim. A esperança e a paciência são coladas. Porque se você não tiver a paciência, você não vai ter a esperança. E você só tem a esperança porque você tem a paciência. Paciência é relógio. Mas nós acabamos de ler aqui: a esperança dos justos é alegria. A esperança. Você pode não entender os caminhos do Senhor. Quando você olha para José, aquele moço bonito, cheio de Deus, tão íntegro, o tempo que ele passou numa cadeia. Cadeia daquela época não tinha chuveiro, não tinha luz elétrica. Comida daquela época devia ser pior do que a de hoje. E ele podia estar perguntando: mas por que eu estou aqui? E se você olha a vida de José, parece que ele só estava descendo, descendo, descendo. E ele desceu de tanto, que acabou caindo aonde? No trono do palácio de Faraó. Irmão, não murmure. Não murmure. Murmurar significa: se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente. Enche seu coração de esperança. Nós acabamos de dizer: a esperança dos justos, o que é? Alegria. E qual que é o nosso chamado? Vamos assentar. Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 4, o verso de número 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Você, meu irmão, foi trazido aqui para a Lagoinha, passou a fazer parte de uma expressão do corpo de Cristo aqui na terra. Deus te plantou aqui, há vínculos, mas aqui o verso 4 diz assim: há somente um corpo. A igreja de Jesus não é um monstro, não tem 2 cabeças, 19 braços, nada disso. A palavra diz: Cristo amou a igreja. O corpo dele é um só. Só existe uma igreja sobre a face da terra. Uma só. É a igreja de Cristo. E ela é formada por todos os salvos. Ela não é uma igreja que tem a única doutrina, porque a nossa fé
não é uma questão de doutrina, é de ter a vida de Deus. E aqui Paulo está escrevendo, há somente um corpo e um espírito, também como também fostes chamados em quê? Numa só esperança da vossa vocação. Só há uma esperança. Só há uma esperança, porque Deus é o Deus de toda a esperança. Ele é a fonte da esperança. Você não pode beber achando que existe outra fonte de esperança que não seja o Senhor. Quando você lê em Hebreus capítulo 3, verso 6. Hebreus capítulo 3, o versículo de número 6. Algo que você tem que ter, irmão, é seu coração sempre exultando de esperança. Sabe, pare de ficar pelos cantos reclamando. Você só consegue ver uma coisa pequenininha, mas deixe que a sua vida seja contemplada do modo como Deus contempla a sua vida. Diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa sua fé, é exatamente esta. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você tem consciência que dele mora em você, que ele mora em você, Jesus mora em mim, tudo é tão diferente. Você não peca, não é com medo da consequência do pecado, é porque você tem um morador santo dentro de você. Você escolhe viver assim. Isso é diferente. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia, fale comigo, ousadia, e a exultação da esperança. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, o verso 23. Algo que você vai caminhar é permanecer firme na fé. Diz aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele diz aqui: não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Que nada, querido, possa afastar você da esperança do evangelho. Levante sua cabeça, creia, chame, descanse. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 13. Vai descrevendo lá sobre o amor, e há um momento que diz assim: de tudo que existe, tudo. O verso 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. De tudo que nós temos na nossa vida, o resto se resume nisso. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Qual que é a sua doutrina? O que você tem que manifestar? Como viver? Só sobraram 3 coisas: fé, esperança e amor. Tudo que você tem que viver, tudo. O que é? Fé, esperança e amor. Outra vez? Fé, esperança e amor. Se alguém perguntar para você como que é a sua doutrina, aí você pode falar: fé, esperança e amor. Só isso. Tem gente que é tão confuso, sabe? A nossa fé não tem superstição nenhuma. Superstição nenhuma. Superstição é coisas para mover o coração de Deus. Nossa fé não tem superstição nenhuma, querido. E hoje tem gente que está fazendo uma avacalhação com a fé terrível, cheio de superstição. É sal grosso, é óleo que é ungido assim, é isso que é feito desse jeito, é passar debaixo de uma porta. Querido, isso é superstição. Superstição é você atribuir poderes espirituais às coisas naturais. Isso é superstição. Nem a Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia como superstição. Ele vai viajar, põe a Bíblia no carro, no porta-luva.
para proteger ele. Isso é superstição. Superstição é atribuir poderes naturais às coisas sobrenaturais a coisas naturais. Ah, se eu puser a Bíblia dentro do meu carro, eu nunca vou bater. Não vai nessa não, querido. Isso é superstição. Deus honra a sua palavra. Mas a palavra não é servir de amuleto, não. A Bíblia você tem que tê-la na sua vida, encarná-la na sua vida. Nossa fé não tem superstição. Vamos falar? Nossa fé não tem superstição. Nenhuma. Nossa fé não tem superstição. Superstição é atribuir poderes espirituais a coisas naturais. Jesus não tinha superstição nenhuma. Ele nos mandou a gente ter nada de superstição. Tem gente que foi a Bíblia aberta lá na sala, no Salmo 91, para espantar demônio. Será que o Salmo 91 é mais poderoso do que Zacarias, do que Malaquias? Não tem nada disso. Você pode deixar no 91, pode deixar no 92, ou pode deixar a Bíblia fechada ou aberta. Não é isso. Ela não é amuleto. A palavra diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que você tem que guardar é exatamente isso. É a palavra do Senhor. Quando você olha para a vida de Davi, abra comigo no Salmo 37, o versículo 7. Salmo 37, o versículo 7. É 39. Salmo 39, versículo 7. O resumo de toda essa mensagem, Davi diz assim: e eu, Senhor? Eu, Senhor, que espero? E eu, Senhor, que espero? E o que ele responde? Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Vamos falar? Tu és a minha esperança. Outra vez. Tu és a minha esperança. Outra vez. Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero? Tu és, Senhor, a minha esperança. E o último texto que eu quero ler, em 1 Tessalonicenses. Os músicos tomem seus lugares. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Meu irmão, não seja volúvel na sua fé. Leve sua fé às últimas consequências. Tenha uma esperança firme, irmão. Tenha uma esperança firme. Paulo aqui, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem, a esperança é a última que morre. Mas essa esperança aqui nunca morre. Porque essa esperança é de Deus. Você tem que alimentar essa esperança. Mas jamais se esqueça que a esperança está ligada à paciência. Pela fé, pela paciência e a esperança. Muitos de vocês são solteiros. Enche o coração de esperança.
Quando você for orar por uma pessoa enferma, pode estar totalmente desenganada pelos médicos. Encha seu coração dessa esperança. Firmeza da vossa esperança. Não abra mão dela. Não contemple o que os seus olhos estão vendo. Olhe pela fé. Porque a esperança enche o coração, porque é do Senhor. No capítulo 4, 1 Tessalonicenses, o verso de número 13. Aquelas pessoas que morrem sem ter Jesus, os familiares vivem uma angústia tão grande. 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Para nós que temos o Senhor, a morte não é a palavra final. A morte não significa fim, destruição, aniquilamento. Para aqueles que têm o Senhor, é apenas uma porta que se abre desse mundo para o mundo do Senhor. Por causa de quê? Da esperança. E essa esperança passa por toda a Bíblia. Porque Deus é o Deus de toda a esperança. Coloque-se em pé. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nós vamos orar cantando uma verdade agora. Deem as mãos pelos corredores. Deem as mãos, todos aqui, por favor. Ó, ninguém é sentado agora. Até se tiver um irmão paralítico ao seu lado, é hora de você exercer fé e falar: levante e anda, com esperança. Então levante a mão do seu irmão agora. Vê se alguém ficou sem dar as mãos pelos corredores. Isso. Todos levantem as mãos, porque vamos orar agora. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti.
Amém? Aleluia. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Em ti eu posso confiar. A palavra diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Querido, a esperança, essa que vem do Senhor, cada uma das promessas tem o sim e tem o amém. Feche os seus olhos, ore comigo, diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu ouvi que Tu és o Deus de toda esperança. Eu confesso que eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a Tua palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a Tua palavra diz que eu posso. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que eu permiti não crer na Tua palavra, quando eu descri. Mas eu quero, Senhor, cada dia encher, alimentar o meu coração da Tua palavra, para que eu viva a Tua esperança cada dia. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado, para que ele possa viver o que ele nunca viveu, triunfalmente, caminhando em esperança, a Tua esperança. Eu o abençoo. E nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui, que ainda não se entregaram ao Senhor, ou se desviaram dos Teus caminhos. Eu oro, como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu estou perdido, condenado, mas eu ouvi que o Senhor morreu por mim, e arrependido, eu abro o meu coração, e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo agora, como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, na esperança, que é a Tua esperança, que é certeza para mim, que como pródigo, eu serei perdoado, restaurado, e novamente terei alegria no convívio na casa do Pai. Continue com seus olhos fechados. Ninguém com os olhos abertos, porque eu quero fazer uma oração agora por você. Quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Quero orar por você que hoje se entrega a Jesus, você que o toma como seu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, mas hoje volta aos caminhos dele. Você que hoje volta para os caminhos de Jesus, ou você que hoje o toma como seu Senhor e Salvador, eu quero orar. Para que eu ore por você, eu quero um sinal da sua parte, sem constrangimento nenhum, que você me dê esse sinal, que você levante uma das suas mãos no seu lugar, onde você estiver, porque eu quero orar por você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo aquelas mãos erguidas, aquelas duas mãos erguidas. Vá levantando a sua mão, mais alto que você puder. Eu quero ver a sua mão erguida agora. Desde uma criança, um jovem, um adolescente, um ancião, erga mais alto que você puder a sua mão. Esta é a hora mais importante da sua história. É a hora de que tudo será novo.
Você que volta aos caminhos dele. Você que hoje se entrega a Jesus como seu Senhor Salvador, erga a sua mão. Agora pode abrir os olhos. Agora ninguém vai andar agora. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, só vocês. Mas eu não posso ver ninguém assentado agora, que esta é uma hora de batalha espiritual. Ninguém, todos em pé. Porque eu vou pedir que todos vocês que levantaram suas mãos saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente, porque vamos orar por você aqui à frente. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Você que é crente, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Tudo será tão novo a partir de agora. Tudo. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus. Esse é o momento dos céus. Deixe seu lugar e venha. Lá da segunda galeria, aqui do térreo, pode vir. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Meu irmão, olhe para quem está ao seu lado. Pergunte para essa pessoa como está a sua vida com Deus. Vem. Todo crente, não esteja olhando para mim, olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Vem. O choro parece querer chegar. Vem. Sentimento de temor, como será? Vem. O amanhã que eu não vejo e quer me assustar. Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam. Vocês que estão aqui, fiquem em pé. Chega aqui bem pertinho. Vem, chega aqui. Chega. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Você que continua aí no seu lugar. Mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Talvez você esteja dizendo, pastor, olha, daqui uma semana eu vou. Daqui uns dias eu vou entregar minha vida a Jesus. Mas a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, esta é a hora de Deus para você. Queria pedir meus pastores agora, sem exceção de nenhum deles, chega aqui bem pertinho de mim. Meus pastores virão e vão abraçar vocês como se fosse uma corrente agora. Igreja, estenda as mãos agora. Olhe para mim, vocês estão aqui. Eu disse que iria orar por vocês. Quando você disse lá no seu lugar, ele levantou a mão e disse, Jesus entra na minha vida, ele entrou. Ou você que estava fora dos caminhos dele, no momento que você disse, eu vou voltar aos caminhos dele, deixou de ser uma esperança, mas uma realidade que você está pisando agora. Por isso, nesta hora, enquanto mais pessoas estão vindo, eu oro dizendo, Pai, no nome de Jesus, eu quebro destas vidas todo o poder das trevas, Senhor, e ligo agora cada uma delas com a Tua própria vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos e filhas do Senhor, na autoridade do Teu nome, que esses corações experimentem, ó Pai, a graça do perdão e da vida eterna. Senhor, que tenham um recomeço maravilhoso a partir de hoje, para que jamais te abandonem, mas que possam viver cada dia a alegria da esperança da vida eterna, em Teu nome, amém. Amém. Foi isso que aconteceu quando você disse, Jesus, entra na minha vida. Ele entrou. Ou você que voltou aos caminhos dele, ele aceitou. E tudo será tão novo para vocês. Tudo.
nós queremos cuidar de vocês. Vocês não vieram por uma religião, vocês vieram por uma família, família de Deus. A igreja é a família de Deus. Por isso eu sou seu irmão. E hoje você tem milhares de irmãos. E a partir de hoje tudo é diferente. E para marcar esse momento eu até separei um presente que quero dar para vocês. Por isso eu vou pedir que vocês desçam por aqui, até uma sala à minha esquerda, desçam por aqui, e vocês irão receber esse presente agora. Igreja, vamos aplaudir nossos novos irmãos. Abençoamos a todos vocês, para que possam viver toda a plenitude da vida de Deus, do favor do Senhor e da bondade do Pai.